Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, né, rapaziada, para mais um vídeo de certa forma com muita tristeza, muita revolta que o nosso atual Gigante da Colina vive. Ontem ali o Vasco perdeu de 1-0 para a Portuguesa e além disso, Marcelo Alves, uma grande promessa aí do Vasco da Gama, um zagueiro jovem, novo, não irá renovar com o clube e a gente mostra, né? Isso demonstra, aliás, é lógico, é um pequeno fator ali dentre diversas coisas que aconteceram, mas era um jogador que tinha um grande futuro pela frente, que o Vasco podia render lucros em cima dele, e aí a diretoria, de forma incapacitada e incompetente, deixa aí o jogador ir embora de forma gratuita. Volto a repetir, é algo muito pequeno, mas são em pequenos detalhes que a gente vê a incapacidade dessas pessoas que estão atualmente dentro do nosso clube. Então iremos falar sobre isso, iremos falar do presidente do Madureira que detonou essa atual gestão, falou de Jorge Salgado, falou aí também do Carlos Roberto Osório, de toda ali cúpula administrativa que está dentro do Vasco atualmente. E é uma vergonha e de certa forma também é ridículo o que essas pessoas estão fazendo com o nosso Vasco da Gama. Então vamos falar sobre isso, trazer todas também as últimas notícias do Vasco da Gama para você, torcedor. Então se você quer ficar por dentro de tudo que está rolando no nosso clube do coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, rapidinho, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, só para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação e também deixar aí o seu comentário de indignação, de revolta a todo esse momento que o Vasco vive, a toda essa diretoria que está atualmente dentro do Vasco e demonstra que não tem ali capacidade nenhuma para gerir o nosso Vasco pelos próximos 3 anos, pelo menos, né? Por enquanto é isso que tem sido demonstrado por essas pessoas que estão dentro do nosso Gigante da Colina. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação. Antes de falar aí sobre o Elias Duba, presidente do Madureira, que detonou Jorge Salgado, Carlos Roberto Osório, essa atual gestão do Vasco, eu quero começar falando aqui sobre o jogo de ontem, né? O Vasco e Portuguesa, um jogo aí que somente crias da base do Vasco da Gama jogaram, né? Alguns jogadores ali que até mesmo já estão no profissional, praticamente desceram ali ao Sub-20, que foi um time composto, a grande maioria de jogadores ainda do Sub-20 do Vasco, para reforçar a equipe, treinada pelo treinador do Sub-20, que foi o Siston, jogadores como Thiago Reis, Lucas Santos, Vinícius, Caio Lopes, Juninho, estavam presentes aí nessa partida, e acredito que foi sem dúvida nenhuma um jogo horroroso, que demonstra sim e tem que ser reiterado aqui a bagunça que é esse Campeonato Carioca, um jogo muito fraco, que não foi somente o jogo do Vasco, todos os jogos desse campeonato têm sido muito fracos, a bagunça que é o Campeonato Carioca, a bagunça que é a atual federação do Rio de Janeiro, né, comprovada aí através dessa competição de baixíssimo nível, rapaziada. É uma vergonha para quem pegou os tempos áureos, né, do Campeonato Carioca lá na década de 80, 90, ver hoje em dia a vergonha e a palhaçada de fato que esse lindo campeonato se tornou. Mas vamos lá, rapaziada, falar sobre o jogo que eu acredito que é mais importante nesse momento. Um jogo ali que no primeiro tempo o Vasco praticamente não jogou, se escondeu, se omitiu, deixou a Portuguesa tomar conta da partida e no segundo tempo, definitivamente com algumas alterações, voltou 1000 vezes melhor para o jogo. Essas alterações foram definitivamente cruciais e 3 jogadores saíram e é incrível como quando esses 3 jogadores saíram o time do Vasco melhorou. Sendo esses 3 jogadores aí o Lucas Santos, o Thiago Reis e o Vinícius, 3 jogadores ali do profissional do Vasco e o Lucas Santos, o Vinícius, se eu não me engano, Lucas Santos, aliás, e o Thiago Reis, um dos jogadores mais velhos, se não os mais velhos que estavam ali naquele elenco de ontem. E acredito que ontem foi o limite também para esses 2 jogadores. 2 jogadores que não rendem nada, 2 jogadores que estão no Vasco para ocupar espaço, para receber dinheiro e não ter qualidade nenhuma para jogar futebol. Minha opinião, deixando bem claro a todos vocês, torcedores, mas acredito que depois da partida de ontem, que o elenco todo no geral, o Vasco no geral, foi muito confiante na boa atuação
principalmente do Lucas Santos e do Thiago Reis, por serem os jogadores mais velhos, com mais experiência do profissional do clube, e eles não terem rendido nada. Acredito que essa diretoria tem que pelo menos tomar a posição ou de negociar aí uma venda ou mesmo um empréstimo para que eles peguem rodagem ou pelo menos não fiquem ocupando espaço no elenco do Vasco, porque definitivamente ontem o torcedor vascaíno viu que eles não têm condições nenhuma de jogar bola. É claro, a gente viu ali pelo menos alguns destaques nessa partida, como o Juninho, que mais uma vez se destacou, o Gabriel Peck, que é um bom jogador, o MT, que jogou muita bola, o JP, também o João Pedro, né, o meia, atacante da equipe Cruz Maltina. Definitivamente tem sim jogadores de muita qualidade nesse elenco Cruz Maltino da parte do Sub-20, porém, ontem vimos que não tem como depender, essa ideia da atual diretoria de depender de fazer uma mescla entre Sub-20 e novos jogadores mais velhos não vai rolar. Se essa diretoria continuar com esse pensamento aí de retroceder o Vasco, querendo confiar na base por conta de ser campeão da Supercopa, do Carioca, ali da Copa do Brasil Sub-20, nada vai adiantar, o Vasco vai cair para a Série C, Série D, então esse pensamento aí de querer mesclar profissional com base não vai adiantar de nada, muito pelo contrário, só vai fazer com que a produção do Vasco caia e fique cada vez mais vergonhosa. Mas vamos lá agora, né, rapaziada, falar com relação ao Marcelo Alves, que foi algo que me revoltou bastante, sendo muito sincero com você, torcedor, fiquei muito revoltado com essa situação aí do Marcelo Alves. Ontem já tinha dado como praticamente fechada a negociação com o jogador, o zagueiro, o próprio Igor Catatal, companheiro de ex-clube do atleta, companheiro de Madureira, não quis renovar com o Vasco da Gama, quis ir para o Vitória por conta de receber um salário 3 vezes maior e também ter mais oportunidade. E o Vasco estava pelo menos garantindo, né, o Marcelo Alves para essa próxima temporada. Ele que havia recebido propostas de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá pelo menos foi o clube que chegou mais junto. Tem sim uma proposta, tem sim ali um bom projeto de permanência na primeira divisão, o Cuiabá, diferentemente, né, do que a gente pelo menos vê no Vasco da Gama. O Cuiabá tem uma gestão competente e infelizmente o Vasco, que é um clube realmente grande do futebol brasileiro, não tem a mesma gestão. E ontem, né, pela parte aí da noite, tivemos a notícia que o Marcelo Alves não irá renovar com o Vasco da Gama. Esse aí foi um pensamento do departamento de futebol ao lado ali do Marcelo Cabo, né, o atual treinador do clube. Eles sentaram ali na parte da tarde, conversaram e chegaram à decisão que não iriam renovar o contrato do Marcelo Alves, um jogador que tem muito futebol, é um grande jogador, vai se tornar um grande zagueiro, é um jogador novo, se eu não me engano tem 21, 22 anos, que vai crescer muito ainda ao longo da sua carreira. E o Vasco, né, com essa gestão sem nenhuma capacidade, vai deixar aí o jogador sair de graça para brilhar aí em outro clube. E segundo eles, o Marcelo Cabo irá indicar 2 zagueiros aí para estar presente nessa atual temporada, e também o Marcelo Alves não quer, né, a permanência, o Vasco não quer a permanência do Marcelo Alves por conta de querer investir em jogadores da base, como o Ulisses, o Miranda e o Ricardo Graça. Então definitivamente eu não tenho muito o que fazer senão bater palma para essa atual diretoria do Vasco, que de certa forma está demonstrando aí que vai fazer o torcedor vascaíno sofrer muito se eles permanecerem no poder do Vasco da Gama, e demonstrando também que não tem condições e capacidade nenhuma de gerir o nosso tão amado Vasco da Gama. E aí, né, o Elias Duba, o presidente do Madureira, detonou essa atual diretoria do clube. Ele falou o seguinte: como vascaíno, eu tenho receio que o Vasco caia para a Série C, e eles estão fazendo um esforço danado para isso acontecer. Esses caras não são do meio, não são eles que vão levantar o Vasco. E é isso, rapaziada. É definitivamente isso que ele falou. O Elias Duba, presidente do Madureira, que conhece automaticamente de futebol, ele disse que é vascaíno de coração, até por isso que ele insistiu tanto para que o Marcelo Alves permanecesse no Vasco, porque sabia da qualidade do atleta, e o Vasco fez questão aí de não demonstrar nenhum interesse e muito pelo contrário liberar o atleta de graça aí, e além de tudo falhar com a sua palavra, porque já tinha palavrado
com o Madureira queria permanecer com o jogador para essa próxima temporada. E é isso que ele falou, definitivamente. Esses caras não são do meio e tá muito preocupado de que o Vasco possa cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. E a única coisa que eu tenho que fazer para eles é bater palma por tudo que eles estão fazendo aí com o nosso gigante da colina, rapaziada. Alguma atitude tem que ser tomada, alguma coisa tem que ser feita. Senão definitivamente não vai dar mais, o Vasco vai acabar, o Vasco vai falir. O torcedor vascaíno tem que sim, nós, torcedores vascaínos, tomar alguma atitude, não podemos nos calar, porque dia após dia a gente acha que as coisas estão começando a se tranquilizar, mas muito pelo contrário, vem aí essa bomba agora que a diretoria não quis a permanência do Marcelo Alves, um grande jogador com potencial para virar aí, sem dúvidas nenhuma, um dos melhores zagueiros desse nosso Brasil, e sem dúvidas também que ele vai brilhar em outro clube aí, sem ser no Vasco da Gama. É de certa forma revoltante o que eles estão fazendo com o Vasco da Gama. E além disso, além do Marcelo Alves, aproveitando para falar também, né, que estamos completando aí 4 meses de salário atrasado, chegando bem perto já de completar o seu 5º. O Vasco não paga novembro, dezembro, janeiro e fevereiro aos seus atletas. Então é uma vergonha o que essa diretoria está fazendo com o Vasco. Falou que tinha fundo de 70 milhões de investimento, 40 milhões, 150 milhões quando entrasse, e até agora nada chegou dentro do Vasco, nenhum dinheiro entrou no caixa do Vasco da Gama, e essa diretoria está aí fazendo isso. Chegamos a uma situação de uma semana após o rebaixamento, quase uma semana e meia que se completa, porque o Vasco foi rebaixado no jogo contra o Corinthians, e aí nenhum reforço é falado, nenhum reforço é confirmado. Ali o nosso elenco que foi rebaixado está de férias, curtindo a vida como se nada tivesse acontecido, e essa diretoria tá bagunçando literalmente o cenário do futebol do Vasco da Gama. É revoltante o que esses caras estão fazendo com o Vasco da Gama, e além de ser revoltante, é preocupante. Qual o destino o nosso tão amado gigante da colina irá tomar? Então volto a repetir, essa é a hora que nós, torcedores vascaínos que definitivamente amamos o nosso clube, teremos que tomar aí uma atitude com relação a isso e não deixar que essas pessoas perpetuem o poder delas e, de certa forma, a loucura que eles querem fazer e implementar dentro do nosso gigante da colina. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo, muito revoltado, literalmente, com essas pessoas, com esses que se falam diretores, presidentes, estão fazendo com o nosso clube. Vão me chamar aqui muitas pessoas de Leleleven, de apoiador de candidato. Não, rapaziada, não é apoiador de candidato, entendeu? É preocupação com o nosso clube, esse é o problema. Acredito que até aquelas pessoas que apoiaram aí, respeito demais quem apoiou o Jorge Salgado, mas está chegando num determinado momento que até elas estão começando a ficar preocupadas com o que será feito. Porque, é lógico, foi algo muito pequeno, a falta ali, a não renovação do Marcelo Alves, mas é em pequenos detalhes que demonstram ali a incapacidade que essas pessoas têm de gerir o Vasco da Gama. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso ao seu conteúdo, e também deixe aqui no seu comentário a sua indignação a esse atual momento que o Vasco da Gama vive. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e é claro, saudações vascaínas.